Olá, olha a gente aqui de novo. Estão brincando de quê? Bem, estamos nos reencontrando à distância, mas com fé em Papai do Céu, daqui a pouco a gente se encontra presencialmente. Por hora, vão estudando e se preparando aí para reconstruir esse mundo que está seguindo ladeira abaixo. A gente vai precisar muito de vocês, tá? Nós fizemos uma discussão, ou iniciamos em sala de aula, e vocês tiveram acesso ao material que foi postado no Facebook da escola, conhecendo a sociologia, o tema que a gente começou a discutir. Esta aqui é a segunda etapa desta discussão. Vamos em frente. Você já refletiu sobre isso? Uma pequena citação aqui de um livro de sociologia, no qual nós vamos fazer alguns destaques. Olha aqui, os cientistas sociais estão interessados em entender como acontece a vida em sociedade. Essa é a preocupação da sociologia. Tem muita pergunta a se fazer, o que esse texto coloca para a gente. Por exemplo, por que a vida em sociedade produz diferenças tão grandes entre seus membros? Não é verdade? É uma das coisas, porque tem tanta gente vivendo na opulência e tanta gente vivendo na miséria, muito mais gente vivendo na miséria do que em boas condições. Vamos continuar. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na sociedade, muita coisa. Aqui a gente coloca uma pequena síntese do que a gente pode dizer que é a sociologia. Uma ciência dedicada a estudar a vida em sociedade, compreender os acontecimentos sociais. A exemplo deste momento agora de pandemia, como é que a sociedade está se comportando, como os diferentes grupos sociais estão se comportando diante desses acontecimentos. Então a sociologia tenta explicar os motivos pelos quais esses acontecimentos se dão e sugerir possíveis soluções para os problemas que surgem daí. Okay? Dessas coisas diversas que acontecem ao mesmo tempo, a gente tem aí, né? Vocês estão vendo um conjunto de palavras sendo apresentado aí. Essas palavras, na verdade, designam coisas, né? Como nos diria o Pierre Bourdieu, um sociólogo francês falecido há alguns anos. Então, essas coisas estão interligadas, dando forma, dando vida à sociedade. Tá bom? Então, como é possível compreender isso tudo? Como é possível entender tudo isso que acontece ao mesmo tempo? Nós já vimos, já sabemos, a sociologia é uma ciência. E como ciência, ela precisa investigar, ela precisa pesquisar. Essa é a maneira que a sociologia tem de compreender a vida em sociedade. Aqui apresentado para a gente, entrevista. Esse é um dos mecanismos de pesquisa mais eficientes e absolutamente necessário quando a gente trata de sociologia, trata de ciências sociais. Então, entrevistar as pessoas é uma boa forma de se obter informações. E aqui embaixo apresenta-se um modelo. Foi um recorte de uma pesquisa realizada em Curitiba no ano de 2016 com pessoas moradoras, ou melhor, pessoas em situação de rua. A rua não é lugar de morar. Se tem alguém nesta condição é porque tem algo de errado com a sociedade. Então, vejamos aqui as perguntas que foram realizadas. Entre os que têm contato com a família, quando encontra com os familiares? Observe então, foi perguntado à pessoa em situação de rua se ela tem contato com a família e quando ou em que período de tempo ela realiza esse contato. A partir das respostas que as pessoas apresentaram, fez-se uma lista aqui, um gráfico, na verdade, cada linha dessa mostrando o percentual de pessoas que deu determinada resposta. Então, a pessoa que vê seus familiares semanalmente, a pessoa que vê seus familiares mensalmente ou algum familiar,
A pessoa que não se lembra ou que não tem contato é um percentual muito pequeno. Então, daqui já se pode depreender, pode-se deduzir que as pessoas em Curitiba, naquele ano de 2016, que estavam em condição de rua, tinham algum tipo de contato com os seus familiares. Ok? Então, hora da brincadeira, né? Chegamos até aqui, vamos brincar também. Se entrevista é um negócio importante para as ciências sociais, estamos aí apresentando para vocês uma entrevista. São algumas perguntas básicas só para a gente exercitar isso que a gente está chamando de fazer sociologia, tá? Vamos lá. Então, qual é a atividade? Entrevistar um adulto com as seguintes questões. Vocês vão escolher um responsável, algum adulto, alguém que more com você, de preferência, obviamente, alguém que more com você, alguém na sua casa, uma vez que estamos num momento de isolamento social, de afastamento social. Então não é para ir para casa de ninguém, de vizinho, de conhecido fazer entrevista, é para fazer em casa, com um adulto em casa, ok? Se não tiver um adulto em casa, então faz pelo WhatsApp, então usa as redes sociais, mas não sai, evita contato com outras pessoas. Então pergunte, o senhor ou a senhora envia ou já enviou cartas para alguém? Por quê? A pessoa vai responder sim ou não, né? Nunca enviei, já enviei. Por que nunca enviou? Por que enviava cartas? E a terceira pergunta, qual é o meio que o senhor ou a senhora utiliza hoje para se comunicar com as pessoas? Copie as questões no caderno, por favor, ok? Então, elaborar um texto é a segunda parte da atividade. Neste texto, você vai explicar as respostas apresentadas pela pessoa que foi entrevistada, seu pai, sua mãe, o vizinho via o WhatsApp, seja o que for, seja quem for, uma pessoa adulta. E neste mesmo texto, apresentar a sua opinião sobre o assunto. Ah, professor, não compreendi, não sei como é que faz isso. Estou colocando embaixo um exemplo, um modelo, um jeito que a gente pode utilizar para iniciar o texto. Na maioria das vezes, o principal desafio é justamente iniciar, é esse contato com o papel branco. Então, ó, o professor está sugerindo aqui uma forma, não estou dizendo que é para copiar isso que eu estou colocando aí não. Você vai copiar no seu caderno as suas questões, as questões colocadas para a entrevista, as respostas e em seguida elaborar um texto, ok? Como é que pode ser esse texto? Eu entrevistei meu pai. Ele afirmou que nunca escreveu cartas ou que gostava muito de escrever cartas, né? Porque as cartas eram uma maneira que ele tinha de entrar em contato com alguém importante e que hoje em dia ele prefere utilizar tal coisa ou ele continua utilizando cartas por tal e tal razão. Olha a segunda questão aqui, a letra B. Na minha opinião, houve mudanças de fato na forma de as pessoas se comunicarem, ok? É isso aí, pessoal, obrigado pela atenção, assistam ao vídeo, reassistam, compreendam direitinho, leiam os textos, copie no seu caderno aí a atividade, faça direitinho, mantenha-se em casa, tá bom? A gente conclui aí com essa foto que é na verdade uma mensagem dos profissionais de saúde da Bahia. O momento é sério. Sim, vamos continuar brincando, vamos continuar vivendo, mas com todo cuidado, com toda a cautela. Mantenham-se neste momento em casa. Em breve, com a permissão de Papai do Céu, a gente vai se reencontrar. E todos com saúde, firmes para estudar. É isso.